Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam, né? Espero que estejam bem, né? Que ao assistir esse momento, essa aula com a gente, a participar dessa aula com a gente, vocês estejam bem, tá certo? Então, vamos lá. O tema dessa nossa quinzena que a gente tem trabalhado, foi divulgado no Classroom. A gente está trabalhando sobre Aristóteles, conhecendo um pouquinho sobre esse magnífico filósofo, né? Esse grande filósofo que deixou ensinamentos para a gente espetaculares. Então a gente colocou algumas questões aí. Eu queria que vocês assistissem esse videozinho curto até o final, para que vocês entendessem comigo um pouquinho mais. Então na página 112 você vai encontrar um pouco mais sobre a história de Aristóteles, né? Como surgiu, como começou essas ideias, o estudo, ele que foi um discípulo de Sócrates, mas que também ele discipulou muita gente foram discípulos dele também. E aí nasce nas ideias de Aristóteles, nasce a metafísica. Na metafísica, o que ele chama de filosofia primeira, ou seja, aquilo que vem em primeiro pacto, em primeiro aspecto, em primeiro momento do estudo, que ele chama de metafísica. Só para a gente conhecer um pouquinho sobre essa questão da metafísica, como ela surge um pouco depois, né, de Aristóteles, não exatamente no tempo dele. Mas ele traz algumas questões que eu pedi para que vocês explicassem lá na sala do Classroom, na atividade. Explique um pouquinho, mesmo que resumidamente, a linha de pensamento, né, de Aristóteles. Né? Dentro dessa linha de pensamento ele vai falar de, por exemplo, essência e acidente. Né? Essência é sempre atributo de tal, é um atributo que convém à substância de tal modo que, se lhe faltasse, a substância não seria o que é. Então, a essência é aquilo que faz da pessoa aquilo que a gente é. Né? Então, por exemplo, se nos faltasse a alma, o corpo da gente estaria morto. Se nos faltasse o espírito. Então, você imagine uma bola de futebol, para a menina aí que gosta de futebol, uma bola de futebol se lhe faltasse o ar que está dentro dela, para que ela ficasse naquela estrutura. Então, seria uma bola murcha que não serviria, ou seja, perderia a essência, não é aquilo que é, certo? Então, essência é algo que faz com que a gente se torne dentro dessa importância, e sem ela não seria o que a gente é. Bacana? A questão de acidente é um atributo em que a substância pode ou não sem deixar. Por exemplo, dentro do nosso aspecto, se vocês olharem para mim, vocês percebem que eu estou perdendo um pouco dos cabelos. Mas o fato de eu perder os cabelos não vai mudar quem eu sou, né? O fato das as meninas que gostam, por exemplo, de pintar o cabelo de azul, de vermelho, de amarelo, de roxo, enfim, não muda a essência, não muda quem ela é. Então isso é uma questão que ele chama de acidente, ou seja, é algo que aconteceu no percurso, mas que pode ser mudado. Então Aristóteles vai chamar de acidente. Então, se a gente tirar o sangue da gente, a gente morre, porque o sangue simboliza vida. Então, o sangue é a essência, né, da gente. O sangue é a essência. Mas, se for preciso, de alguma forma, eu precisar tomar sangue, né, e aí passa a ser um acidente, porque imagine que eu preciso tomar, mas ele não saiu de mim, ele está comigo ainda, certo? Devido a alguma situação que eu tive. Bacana? A outra questão é que ele chama de matéria e forma. Então, o que é matéria? Matéria, em princípio, determinado de que o mundo físico é composto, ou seja, a matéria, a gente pode olhar a matéria, qualquer objeto, qualquer coisa, por exemplo, vamos lá, vou mostrar para vocês, pegar isso aqui faz parte, isso aqui é uma matéria, né? Faz parte, é um elemento físico, faz parte desse mundo físico que é composto, então qualquer coisa pode ser matéria. Ele vai chamar de o que está aos meus olhos, o que eu vejo, o que eu sinto, né? Ele chama de que é matéria. Então, e a forma, para ele vai se referir então à forma, ele vai dizer que é aquilo de que
de que faz uma coisa que seja o que ela é. Por exemplo, o que é isso aqui? Né? Isso aqui é uma matéria, se você observar, tem plástico, tem uma espumazinha aqui, tem fios e tal. Isso é matéria. Mas o que é isso aqui? Aí você pode dizer que isso aqui é um fone de ouvido com microfone. Então, essa questão de ser fone de ouvido com microfone, ele passa a ser a forma. Né? O que é que ele é? Ele é feito de uma matéria, mas ele é uma coisa, ele serve para alguma coisa. E aí a gente pode pensar como matéria, por exemplo, madeira. Madeira é matéria, né? Mas aí você tem uma porta de madeira. A porta vai ser a forma. Aí você tem uma cadeira de madeira, é forma, não é matéria. Você tem uma mesa de madeira, é forma. A madeira, justamente a madeira, ela é a matéria que dá origem à forma, que faz a forma ser aquilo que ela é. Certo? Então vai acontecer isso. Ele também fala de potência do ser, né? Potência e ato, né? A potência desse ser, que é a capacidade de tornar-se alguma coisa aquilo que é essa, né? Aquilo que uma coisa poderá vir a ser. Então existe uma potência em cada ato, em cada situação, né? Por exemplo, pense no ovo. Da galinha pôs um ovo e esse ovo ela tem uma potência de ser um pintinho. Então ela pode ser um pintinho, não pode ser um pintinho? Pode. Então ela pode ser um pintinho. Então a potência é aquilo que ela vem a ser, que ela possa acontecer a ser. Então o que é a potência nesse processo aqui? É a transformação da matéria, desse material, em que veio a ser um fone de ouvido. Então que o pintinho possa ser o ovo possa ser o pintinho e por aí vai, tá certo? E a questão é o ato, que é a essência, ou seja, faz parte da forma, é a coisa como ela é, no aqui e agora. Então o que ela é aqui e agora? Ela nesse caso aqui, ela pode ser um produto que se transformou, uma matéria que se transformou no fone de ouvido. Neste caso, deixa eu pegar esse aqui. Neste caso aqui, ela é um produto, uma matéria que se transformou no mouse. Então, que pode ser a mesma matéria. Veja que posso ter a mesma matéria em produtos diferentes. Então, em atos diferentes, né? O ato é aquilo que ela se transforma, que vem a ser e que você veja ela aqui e agora, certo? Bom, entendido aí, vocês vão observar que a gente precisa dos sentidos, né? Dos sentidos para entender isso aqui. Que é então os sentidos que ele vai falar, que o Aristóteles vai falar sobre a questão de sentidos. Que o primeiro sentido é a causa, né? A causa é aquilo, a causa material, por exemplo, é aquilo que de que a coisa é feita, né? Vamos pensar na madeira, né? É aquilo de que a coisa é feita. A segunda é a causa eficiente. É aquilo que dá impulso ao movimento, né? Ou seja, é aquilo que alguém pensa e diz, vou pegar esse pedaço de madeira e transformar em um objeto, numa cadeira, numa mesa, numa porta. Então, o que é a segunda causa? Eu tenho o objeto, o material, a matéria, que é a causa material, e eu tenho alguém que pensou numa coisa para fazer com essa matéria. A terceira é a causa formal, né? Aquilo que a coisa pode ou tende a ser, né? E aí agora, depois de tudo, eu tenho uma cadeira. Toda vez que alguém não diz, olha, um pedaço de madeira. Vai almoçar, jantar, tomar café. Sente nesse pedaço de madeira. Você não diz, você diz, sente nessa cadeira. Por quê? Ela se tornou agora uma coisa formal, ou seja, ganhou nome a partir de uma origem, né? E por último, a causa final, que é aquilo para o qual a coisa é feita. Ou seja, a finalidade. A porta é feita para dividir espaços cômodos da casa. A cadeira é feita para sentar. A mesa é feita para pôr os pratos, a comida, o alimento. Então, cada coisa ela existe a origem, causa material. Ela existe a ideia, que é a causa
a causa eficiente, ou seja, a ideia do que eu vou fazer com ela, do que aquilo vai se tornar, ou de que objeto aquilo vai se tornar. E a terceira é o objeto, né? Ele vem a ser o que, né? Ele vai se transformar em que. E por último, causa final, é o objeto que ganhou um novo nome a partir daquilo que eu fiz, daquilo que eu pensei. Então a gente pode observar que ninguém vai dizer que isso aqui é um pedaço, são pedaços de madeira, né? Mas isso aqui agora eu chamo de caderno, mas isso aqui já foi madeira, então que já foi pensado, ou seja, a causa eficiente, no que essa madeira poderia ser, e essa madeira se transformou no livro, no caderno, no material para produzir esse objeto. Então a gente vai observar, eu estou trazendo aqui madeira porque é bem simples de vocês entenderem para nos ajudar a compreender esse processo, tá bom? Bacaninha e até a próxima. Tchau, tchau.